Fala pessoal, Felipe Campos aqui. Hoje eu vou reagir a um vídeo do Padre Fábio de Mello, né, que está passando aí por uma situação difícil, né? Ele entrou novamente num quadro agudo, né, profundo de depressão, e é em relação justamente a esse transtorno psicológico, né, transtorno mental psíquico, que eu vou reagir, comentar e quebrar alguns paradigmas em relação à depressão, né? E também fazer essa diferenciação de transtorno psicológico e entre doença patológica, né? Que são coisas diferentes. Então já deixa o teu like, se inscreve no canal, compartilha com mais pessoas e vamos para o vídeo. Eu vou reagir agora ao depoimento do Padre Fábio de Mello em relação à situação depressiva que ele está passando no momento. Aí, meu povo querido, hoje eu quero fazer uma partilha com vocês. Coincidentemente, o mês de janeiro é dedicado à conscientização da importância de se falar sobre saúde mental. Vocês conhecem o meu histórico. Eu tenho uma luta desde muito menino contra quadros depressivos. Em 2017 eu vivi uma crise que foi pública, foi agravada pela síndrome do pânico. Não tive medo de falar sobre isso. Aliás, eu acho que quando nós temos a oportunidade de dizer, de falar, de contar que nós enfrentamos o problema da depressão, nós encorajamos muitas outras pessoas a fazerem o mesmo. Ainda hoje conversava com uma das pessoas que está comigo neste momento. Eu falava sobre como nós, que temos uma função religiosa, ou até mesmo o psicoterapeuta, como muitas vezes a sociedade exige de nós uma figura pronta, acabada, sem defeitos, sem dificuldades, né? Quando na verdade nós sabemos que não é bem assim. O fato de eu ser um líder religioso, de ser um padre, não me torna imune a ter os problemas que são próprios da saúde mental. Bom, eu queria fazer um comentário aí a respeito do que o Padre Fábio de Mello falou até agora, né? Mencionando aí o janeiro, o mês da consciência, né? Dos transtornos mentais, sobretudo da depressão, que acabou calhando dele cair nesse mês aí em depressão, voltando a ter as crises agudas novamente de depressão, e deixar claro aqui a diferença de doença para transtorno, certo? Depressão não é uma doença, pessoal, tá bom? E ele já tem essa consciência, inclusive ele fez a diferenciação. Eu vou só reforçar aqui, transtorno mental, né? Tá lá no DSM-5, né? Que é o Manual Estatístico de Diagnóstico de Transtornos Mentais, né? É um livro que foi produzido pela Associação Americana de Psiquiatria, né? E todo profissional da área, psicólogo, psiquiatra, quem trabalha na assistência social ou com terapia ocupacional, psicopedagogo, ele deveria usar esse manual, porque você vê todos os transtornos lá, né, como identificar e como você conseguir fazer, além do diagnóstico, um melhor tratamento mais eficaz para poder resolver o problema da pessoa que tiver com qualquer tipo de transtorno. Está tudo lá. Transtorno psíquico, transtorno mental. Então não tem uma causa física, né? Segundo a OMS, doença seria uma causa física, patológica. Exemplo, né? Ele deu um exemplo aí, eu vou dar outro. Quando você tem um problema cardíaco, quando suas coronárias estão com placas de ateromas, ou seja, com gordura e não está funcionando como deveria, né? Você vai ter dificuldade no seu sistema cardiorrespiratório como um todo, né? Você pode ter dificuldade para subir uma escada e vai cansar rápido, né? Tudo isso porque você tem uma patologia no coração, ou seja, tem um órgão envolvido
que está deficitário e não funcionando como deveria de forma eficiente. Isso é uma doença, porque tem um órgão específico que justifica os sintomas, né, que você vai sentir. Podem ser variados, que no caso do coração aqui, como eu falei, né, dificuldade para respirar, você pode ter taquicardia, fibrilação atrial, isso pode evoluir ao longo do tempo se você não tratar, né? Aí seria doença. Já no transtorno, como ele bem falou, não tem a ver com uma causa física, mas sim com um desequilíbrio psíquico, né? Que aí entra a parte do nosso cérebro neocortical mais racional, a parte do nosso cérebro emocional, que é onde se encontra o hipocampo, o hipotálamo, que produz hormônios importantes para o equilíbrio do nosso corpo e da nossa mente, e que não tem conexão com uma patologia, uma causa física específica, mas sim o desequilíbrio das nossas emoções, e da nossa parte inconsciente e consciente, a nossa parte emocional e racional que entra em desequilíbrio, e a gente não consegue lidar com esse acúmulo de emoções que não foram resolvidas na nossa vida, e cada pessoa vai passar por momentos de angústia, de dificuldade na vida, de frustração, de alguma coisa que almejou e não conseguiu, de perdas, seja financeira ou de alguém que amava, um ente querido que se foi. Isso tudo vai, com o tempo, se somatizando e se potencializando, causando transtornos mentais que podem ser ansiedade, podem ser síndrome do pânico, que é o caso dele também, que veio nesse combo aí da depressão. Geralmente a síndrome do pânico vem associada, e ele bem descreveu aí, e espero que vocês tenham entendido essa diferença. Então vamos continuar aqui com o relato dele e eu vou comentando. Desde muito menino eu me sinto em contato, né? Eu me vejo em contato com a melancolia diariamente, mas desde muito cedo também eu entendi que às vezes existia um limiar que ultrapassava o suportável. E é justamente quando eu identifico que algo está patológico, está doentio. Tristeza não é doença, mas quando ela se estende por muito tempo e ela começa a dificultar a nossa vida, a ponto de nós perdermos a vontade de fazer o que antes a gente gostava, ou uma fobia social de não querer mais encontrar as pessoas, ela começa a limitar-nos. Então é hora de pensar que talvez nós não estejamos somente tristes, mas estejamos deprimidos. Eu preciso dizer que eu estou vivendo novamente o dilema da depressão. Como é que eu comecei a identificar isso? No final do ano passado, depois do mês de agosto, eu senti que eu estava, em algumas situações, vivendo uma vulnerabilidade emocional maior que o normal. Isso se manifestou muito na estrada. Vocês sabem o quanto a minha agenda foi intensa no ano passado. Não foi o trabalho que me adoeceu, tenho consciência disso, pelo contrário, o trabalho é uma fonte de alegria. É uma disfunção mesmo que eu tenho. Eu vou investigar cada vez mais isso. A depressão é genética em mim. Eu tive muitos episódios na minha família de suicídio, de quadros depressivos. Então eu sei que eu venho dentro de uma linhagem que precisa enfrentar o condicionamento genético. A gente sabe que a epigenética, né, que é a oportunidade que a gente tem de modificar uma genética por meio da circunstância, do hábito, do comportamento, isso nós estamos muito conscientes também. A epigenética contribui muito. Claro que o excesso de trabalho, o excesso de preocupação, ou até mesmo uma falta de intimidade, né, digamos assim, um estar em vida pública o tempo todo, possa ter ocasionado, eu não gosto muito da palavra gatilho, né, está tão usada o tempo todo, mas pode ser que tenha sido para mim, sim, um gatilhozinho que desencadeou o que hoje eu estou vivendo.
fato é que desde o final do ano passado, mais precisamente na ocasião do Natal, até hoje, eu estou vivendo dias muito difíceis mesmo. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, baseado na minha experiência, né? Eu sei que tem muitas linhas de estudo, tem a neurociência, né? E a ciência que já fala que existe a genética da depressão, e é o que ele acaba associando, né? Ele diz que tem uma genética que é depressiva, está vinculada ao genoma dele, que ele já herdou, né? Do DNA dos seus familiares, e que já tiveram quadros, e que já teve episódios na família de suicídio, e ele está associando isso à questão genética. E eu não vejo dessa forma, né? Embora tenha várias linhas de pensamento, né? Como ele falou que a depressão não é uma doença, e eu concordo, né? E a própria OMS, né, confirma isso, como eu já falei no meu comentário. Então eu não concordo muito com essa visão genética. Você vê que ele fala que está estudando, procurando entender melhor esse transtorno, né? Que é o momento que ele está passando. E isso é fundamental, além do apoio familiar e das pessoas que seguem ele, que acompanham ele, por ele ser uma figura pública, um padre, né? Bastante conhecido na instituição católica, né? As pessoas orando, ele agradece bastante, ele é grato por isso, e tem as pessoas mais próximas. A depressão, pessoal, ela tem a ver com acúmulo de pressão. Percebe que ele falou que ele do ano passado, né, do final do ano passado para cá, para 2025, para a virada, ele começou a se sentir mais frágil emocionalmente. Então, esse termo que eu usei de acúmulo de pressões são o acúmulo de emoções, né, que não foram resolvidas no passado, e isso acaba se somatizando com o tempo, porque seu corpo é o reflexo do que você vive durante toda a sua vida, né? Talvez ele não tenha percebido isso, e os profissionais que estão acompanhando ele, né, seguem uma outra linha de metodologia. Não estou falando que é errado, né, mas que a gente tem que levar em consideração o presente momento em que vivemos, né? Somos seres biopsicossociais, então a gente tem que levar em consideração a questão biológica, né, a questão psíquica e a questão social, o meio em que a gente vive, que acaba nos influenciando. E eu não sei da história dele pessoal, né, do que ele está passando internamente, isso só ele que sabe, né? Eu sei que ele teve a perda da mãe, que era uma pessoa importantíssima na vida dele, né, que ele tinha um vínculo emocional muito grande, né, e ele acabou perdendo. E às vezes a gente passa por essas situações de perdas, de frustrações, né, de expectativas, e acaba não se concretizando aquilo que a gente esperava, decepções que a gente tem com pessoas que são próximas da gente, e até mesmo sobre a pressão de a gente viver, no caso dele, né, como ele é uma pessoa pública, como ele bem falou, de viver um personagem perfeito e que está imune a todo e qualquer tipo de tribulação ou mal que não pode chegar até ele, porque ele é um representante da instituição católica, e que leva a palavra de Cristo aqui para as pessoas que estão passando por dificuldades na vida e que querem crescer espiritualmente, né, evoluir e ter uma vida com mais qualidade para quem crê, né? E ele deixou bem claro também que não tem a ver com a questão do trabalho, mas será que não tem? Né? É um questionamento que eu deixo aberto, né? Você ter que responder às expectativas das pessoas o tempo todo, né? Você ter que cumprir os compromissos, né? As agendas, que são muitas, de você ter essa responsabilidade de ser um líder espiritual de uma instituição muito antiga, mais antiga dentro das religiões aqui no mundo ocidental, né? O catolicismo apostólico romano, né? E você ter essa responsabilidade de levar essa palavra, e já há anos que ele faz isso. Eu sou muito fã dele, e já
segui muito ele, hoje eu sigo mais esporadicamente, mas há alguns anos atrás ele me influenciou muito com as palavras dele, né? Eu acho ele muito coerente com o Espírito de Cristo, do que ele vem pregando, né? Apesar de estar dentro de uma instituição religiosa, né, que tem todo um sistema de crenças, ritos e dogmas que elas têm que serem seguidas e respeitadas. É diferente da pessoa que evolui espiritualmente sem ter uma instituição, né? Ou seja, não crê num sistema de crenças, mas naquela fé absurda que Cristo pregou. Enfim, isso é outra história, vou deixar para outro vídeo, não quero misturar as coisas. Mas ele é um homem de Deus, né? Como ele falou, e que não está imune, né? E também não tem a ver com a questão financeira, porque ele não tem nenhum problema financeiro, pelo contrário, né? Pelo status social que ele tem, ele financeiramente não lhe falta nada, e ao mesmo tempo ele vive esse vazio existencial porque está associado a emoções que ele viveu no passado, sentimentos que não foram resolvidos e que ficam no nosso subconsciente. A gente conscientemente não pode nem ter noção disso, não pode lembrar, mas o nosso inconsciente, né? E aí eu entro lá em Freud, ele guarda isso de forma minuciosa e detalhada. Eu vou dar um exemplo para você poder entender melhor aqui, exemplificar. Cada emoção que você vive na sua vida negativa e que você atravessa e continua, porque a vida ela obriga você a continuar, né? Você tem duas opções: ou continua ou desiste. A gente supera aquilo ou acha que superou, só que essas emoções negativas elas vão se acumulando. Uma emoção negativa que você teve, você coloca nas costas, é uma pedra que você coloca. Teve outro trauma emocional, né? Você ultrapassou, só que não foi superado, né? Você vai, é outra pedra que você coloca nas costas, né? Ele teve a perda da mãe, né? Outra pedra que coloca nas costas. Teve pessoas na família que se suicidaram, né? Que ele mesmo mencionou, outra pedra emocional que você coloca nas costas. Chega uma hora que sua mente fica tão conturbada e num nível de estresse tão grande devido a essas emoções que foram se acumulando e se potencializando, que qualquer gatilho, por menor que seja, que a gente acha até bobo, que seja uma pedrinha que seja, que você coloca mais nas suas costas, você não vai suportar mais, a sua mente não suporta. E aí já estava pesado demais, você se ajoelha e cai e sucumbe às suas emoções. Então, depressão é o acúmulo de pressões, né? E ela não tem cura no sentido de que não é uma doença, né? Só o que pode ser curado é o que é identificado como doença. Como ela é um transtorno, você tem como fazer a reprogramação, né, da sua mente, entendendo o seu inconsciente e consciente, a sua parte racional e a sua parte emocional, identificando essas emoções do passado, como eu lidar com as minhas decepções e as minhas emoções, que eu sei que elas estão acumuladas no meu inconsciente desde o meu nascimento. Eu já falei isso no vídeo anterior, né? Até a minha adolescência, a minha fase adulta, se Deus me permitir chegar numa velhice, isso fica acumulado no nosso inconsciente. E eu estou fazendo essa terapia de reprocessamento, né? Que eu identificar quais são essas emoções, né, que não foram resolvidas e que estão no meu consciente. E o consciente é atemporal. Para ele, aquela emoção que eu vivi, de angústia, de perda, seja qual for essa emoção que não foi resolvida, que me causou mal, para ele isso está acontecendo hoje no meu inconsciente. Então, para ele só existe o presente. Então, quando eu tenho algum gatilho, ele falou que não gosta de falar muito da palavra gatilho, mas quando eu tenho algum gatilho de alguma coisa que eu estou vivendo no presente momento e que se associa com essas emoções que estão lá no passado, que eu não conheço ainda, mas que está no meu inconsciente, e que elas são semelhantes, né, que elas se associam, esse é o gatilho. O meu inconsciente identifica como um sinal de alerta de perigo.
E aí eu volto a falar que o nosso corpo é o espelho de todas as emoções acumuladas que a gente viveu ao longo da vida e que não foram resolvidas, né? Por isso é um transtorno mental, um transtorno psicossomático, que é o caso dele que já se somatizou, que são os sintomas, e eu só desejo que Deus dê força a ele cada vez mais, né? Que ele se fortaleça na fé, né? A gente sabe que é um problema psíquico, é um transtorno mental, mas que a fé ela está acima de todo entendimento. E se você não tem fé, ao meu ver, nada contra quem não crê, quem é ateu, enfim, se você não tem fé, você está em desvantagem, ao meu ver, porque foi a fé que me fez continuar, né? Claro, todo conhecimento da psicanálise, da psicologia, da química, da bioquímica, da neurociência, todo esse conhecimento que eu busco a cada dia, e a experiência própria, né, por ter passado pela situação que ele está passando, me fez ganhar mais casca, ficar mais robusto diante da vida e das tribulações que eu sei que pode vir e que com certeza virão, porque a vida não é feita só de momentos felizes, mas também de momentos tristes, e a realidade da vida, né, não é ela de fazer cafuné o tempo todo. E é justamente nesses momentos de dificuldade que a nossa fé cresce, que a gente espreme o caldo da fé e que a gente sabe se realmente a gente tem fé ou não. Porque falar que tem fé quando tudo está bem é muito fácil, né? A gente fica até alienado. Eu vou gravar um vídeo falando só sobre a questão mais espiritual, como eu vejo essa questão da religião, das instituições, a questão da fé, né, da crença, que são coisas diferentes. E vou explicar no próximo vídeo. Mas Padre Fábio, que Deus te abençoe, certo? Continua na luta. Todos aqueles que acompanham você estão orando por você, né? Estão tendo o sentimento de misericórdia pela dificuldade que você está passando, se compadecendo com sua situação, e todos lhe amam, certo? Inclusive esse que vos fala aqui no vídeo. Eu sou um admirador do seu trabalho, gosto muito da sua pessoa em primeiro lugar. E como padre também eu acho você excepcional, você é uma referência para mim e vai continuar sendo, né? Diante do trabalho que você fez de evangelizar dentro da instituição católica, né? Com suas músicas, com suas palestras, né? Com suas falas, né? Que muito pertinentes e muito conscientes e muito lúcidas com o Evangelho de Cristo. Então eu só tenho aqui a desejar melhoras, que o Espírito Santo esteja com você, que o sangue de Cristo se derrame todo dia sobre a sua vida e você vai conseguir sair dessa, tá bom? Então valeu, pessoal, fico aqui, deixa o like se você se identificou com esse vídeo, tá bom? Se tem alguém da sua família, ou você mesmo que está aí do outro lado, está passando por essa situação de depressão, né? Use esse vídeo para você compreender melhor a sua situação e sair dessa, e compartilhe com outras pessoas que estejam passando por essa situação, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê até no próximo vídeo. E eu fico por aqui, Felipe Campos. Valeu, pessoal!